Infelizmente, é comum tomarmos conhecimento de casos de idosos que acabaram com o nome sujo por conta de empréstimos que adquiriram a pedido de terceiros. Para evitar esse tipo de prática, a promotora de justiça Cristiane Barreto Nogueira realizou uma palestra na Assembleia Legislativa. Para quem não me conhece, eu sou promotora do idoso da comarca de Campo Grande. Eu sei que tem bastante gente do interior aqui, e tem muitos rostinhos conhecidos meus aqui na frente, daqui de Campo Grande. Mas eu quero falar um pouco para vocês sobre a violência econômica, que engloba a violência financeira e a violência patrimonial praticada contra o idoso. O Valderez, que me antecedeu, já falou sobre a violência nos outros aspectos, que faz parte das denúncias que nós recebemos na Promotoria de Justiça do Idoso, que ali nós atendemos tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo, e na parte criminal e na parte civil. Então, a gente toma providências tanto com relação às medidas protetivas, em favor dos idosos que são vítimas desses tipos de violência, como também no âmbito criminal. Então, a pergunta é, a violência financeira, a violência patrimonial, ela é muito grande, ela é muito frequente? E a resposta, infelizmente, é sim. Que é uma das mais frequentes reclamações que nós recebemos ali na Promotoria de Justiça. E, geralmente, praticadas por pessoas da família. A maior parte da violência patrimonial e financeira é praticada por netos e filhos. Aí vem outros parentes e, por último, pessoas de fora da família. Como se dá a violência financeira? Por formas muito sutis até as mais alarmantes. Muitas vezes, o idoso sofre uma violência financeira e nem tem consciência de que sofreu no âmbito familiar. E, pior, muitas vezes ele sofre a violência financeira e é conivente com essa violência. Em grande parte dos casos que eu recebo, o idoso concorda, acaba sendo conivente, concorda. Ele se alia a quem comete a violência e admite, e isso passa a fazer parte da rotina dele. Se dá através de apropriação do cartão de benefício e uso indevido desse cartão para outras despesas que não são destinadas a atender os interesses do idoso. Se dá por compras indevidas em nome do idoso, se dá por empréstimos, muitos parentes que fazem empréstimos em nome do idoso, às vezes com a concordância do idoso e às vezes o idoso ignora. Muitas vezes faz o empréstimo, o idoso concorda e depois a pessoa não devolve. Muitas vezes faz o empréstimo sem conhecimento, utilizando-se de instrumentos como procuração, instrumentos às vezes falsificados e às vezes não falsificados. Uma procuração que foi feita com a anuência e com a consciência do idoso, mas que é utilizada indevidamente para coisas não autorizadas. E a violência patrimonial também existe dessas formas fraudulentas ou também com a anuência do idoso. Muitas vezes, essas pessoas que se apropriam de patrimônio do idoso fazem mediante procuração também, ou não se apropriam, fazem vendas, tanto com a ciência do idoso como sem a ciência. Vou citar um exemplo de sem a ciência. Chegou já um caso para mim uma certa vez, que a idosa recebeu alguém na casa dela, que estava batendo palma, lá chamando na frente, perguntando quando ela iria sair da casa dela. E ela
perguntou por que, se a casa era dela, disse que não, a pessoa disse que não, que a casa tinha passado para o nome dela. Quando foi verificado, tinha sido feito, realmente tinha sido feita uma compra e venda, e a idosa tinha assinado essa procuração para dispor livremente dos bens, e o que aconteceu foi isso, ela nem ficou sabendo dessa negociação, e aí depois deu muito trabalho para reverter isso, né? Porque tem que provar que a pessoa não tinha consciência, tem que provar fraude, e muitas das vezes não se consegue reverter. Qual que é a melhor forma de evitar isso? É conversar. É conversar, é conscientizar, é mostrar o direito. E, para isso, só a gente participando de eventos assim, fazendo essa conscientização com o próprio idoso, através da comunicação nos bairros mesmo, ir até eles. No ano passado, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, nós desenvolvemos um projeto para conscientizar a pessoa idosa dos seus direitos. Isso foi através da parceria com a Secretaria de Ação Social também, que nos forneceu os equipamentos, que são os CRAS, e fazia os convites para os idosos. E, durante essas rodas de conversa, que era o nome do projeto, Roda de Conversa, a gente descobria muitas dessas violências patrimoniais e financeiras. Muitas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo com o seu dinheiro ou com o seu patrimônio, que acabaram procurando a promotoria após essas rodas de conversa, porque a única maneira da pessoa ficar sabendo dos seus direitos é através da conversa, porque eles não vão atrás de ler, eles não vão atrás de se informar de outra maneira. Então, a gente que tem que ir atrás, justamente para empoderar o idoso, para mostrar que ele tem esse direito, que ele não tem obrigação de sustentar familiares, né, que aquele dinheiro, muitas vezes é o dinheiro, na maioria das vezes é o dinheiro do benefício da prestação continuada, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é um salário mínimo que ele usa para sustentar a família dele inteira, né, muitas vezes, na maioria, aliás, das vezes, com a anuência dele. Não deixa de ser uma violência por isso, né? Porque ele está anuindo. Né? Muitas vezes, muitos parentes que residem na casa do idoso, a única renda que sustenta a casa toda é a do idoso. Né? Quem trabalha fazendo os atendimentos, né? Quem trabalha em CRAS, né? Que faz os atendimentos nas casas, sabe muito bem disso, que é muito mais comum do que se imagina que a família inteira seja sustentada pelo idoso, pelo salário mínimo que ele recebe da Lei Orgânica da Assistência Social. Né? É muito mais frequente essa situação do que a gente imagina. E ele acha que isso é normal. E, muitas vezes, falta até para a própria alimentação, para os cuidados de que ele necessita, para algum medicamento que não exista na rede, né, para algum tratamento que ele precise fazer de urgência, né, muitas vezes falta para alguma alimentação especial, para vestuário, para as necessidades da casa, e ele acaba achando normal, né, ele, ela, a idosa, o idoso, acaba achando normal sustentar a família inteira, acha que tem que fazer aquilo. Então, qual a maneira da gente mostrar que não é, que aquele dinheiro é destinado às despesas dele? É através de conversa. Né? E na maior parte das conversas que a gente está, o público que está presente são as pessoas que já sabem disso. Né? Esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui hoje, né, quem está presente é o público que já sabe. Né? Então, como alcançar o público que não sabe? A gente tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás. Né? Então, essas parcerias desenvolvidas entre os órgãos de proteção são importantíssimas para a gente ir na periferia, ir nos bairros,
para conscientizar o idoso desses problemas, conscientizar que isso não está correto, porque muitas vezes ele acha que está correto, né? E tanto é comum essa violência financeira e essa violência patrimonial, que o Estatuto do Idoso reservou uma parte dos crimes em que descreve, que tipifica como crime essas condutas. Então, elas são apuradas tanto no âmbito civil, que é através da proteção, retirar o idoso daquela situação em que ele se encontra. Nem sempre temos sucesso, né? Vamos dizer desde já isso, que nem sempre temos sucesso, porque o idoso não aceita, e ele é livre para dispor dos bens, né? Dos bens, do patrimônio, do dinheiro, como ele bem entende. Então, às vezes, é vã essa tentativa de conscientização, né? A gente chega, explica, olha, esse dinheiro do BPC é para os seus gastos, é para as suas despesas, é para a sua roupa, para o seu sapato, para o seu alimento, para o seu medicamento, mas ele se convence do contrário, né, de que esse dinheiro é para sustentar mesmo a família inteira, a pessoa que é alcoolista, que fica o dia inteiro dormindo, né, o filho que não trabalha, que fica só jogando videogame, né, a filha que leva meia dúzia de netos, né, não tem um trabalho e leva meia dúzia de netos para o idoso sustentar, né, e não faz nada. Às vezes, o idoso se convence disso, e aí não tem promotoria, não tem defensoria, não tem quem o convença do contrário. Então, acaba esse benefício da prestação continuada sendo utilizado para a despesa da família. E isso é muito frequente. Então, não é à toa que o Estatuto do Idoso previu tipos penais ligados à violência patrimonial e à violência financeira. O mais frequente que aparece lá na promotoria é o do artigo 102, que é apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Esse é o mais frequente, que é justamente o que eu estou comentando, né? Que a pessoa, o autor, pega o dinheiro do idoso e gasta para outras finalidades, para comprar computador, para comprar moto, né? Para pagar a prestação de Casas Bahia, né? Crediários, né? Muitas vezes a gente vê esses carnês. Não, eu estou falando porque é uma coisa que é frequente, né? Crediário que o idoso paga. E outras despesas também que são consignadas, né? Como empréstimos. Até seguro de vida eu já vi debitado, consignado na folha de pagamento do idoso. Seguro de vida, por que será, né? Porque, além de estar ocupando mensalmente o dinheiro do idoso para pagar um seguro, ainda vai se beneficiar quando esse idoso vir a falecer, né? Então, a pessoa tem a despesa mensal e ainda, quando o idoso vem a falecer, a pessoa é beneficiária daquele seguro, porque colocou justamente o seu nome, dos seus filhos, dos seus netos, ali como beneficiários do seguro, né? Segunda, reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento, com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Esse é muito comum também e é um dos que ocorre por outras pessoas que não são da família. Geralmente, bar, boteco de bebida alcoólica. O idoso tem uma conta lá. Só que a garantia dessa conta, né, porque a incidência de idoso usuário de álcool e drogas é alta, é bem alta. Então, o idoso tem uma conta num bar onde ele vai consumir, geralmente, a bebida alcoólica, e o cartão magnético fica lá retido, né, o dono do bar faz a garantia, né, através do cartão magnético. É o crime do artigo 104, punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Mas nem sempre a notícia chega na gente, né, para apurar.
E o que a gente pretende não é punir os autores, é evitar esse tipo de crime, né? O que só é possível também através da conscientização, né? De não falar, não permita que o seu cartão fique com alguém, você é titular desse cartão, né? Você é dono desse cartão, não permita que a senha fique na mão de alguém, né? Mas isso também eu já vi caso tanto de bebida alcoólica, né, para garantir o consumo de bebida alcoólica, como, por incrível que pareça, de doces, né, que era uma idosa que tinha problema de diabetes e ela comprava o doce escondido do esposo e ela deixava o cartão lá para pagar os doces, e era bastante doce que ela comia. Não era pouco, era bastante. Então, né, são casos frequentes de bares, mercados e geralmente bares e mercados, né, que mais é para pagamento de comida e de bebida. Outro bem frequente que é induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Reclusão de 2 a 4 anos. Esse é o artigo 106 do Estatuto do Idoso. Esse induzir pessoa idosa a outorgar procuração é que é o difícil da gente provar. Muitas vezes a gente sabe que isso aconteceu, né, porque a pessoa chega e fala que não sabia o que estava assinando, mas a gente não consegue provar isso num processo. E aí o autor acaba absolvido, né, porque não temos como provar que um idoso lúcido, né, em pleno gozo de suas faculdades mentais, outorgou uma procuração sem saber o que era. É uma prova bem difícil fazer, né? Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Esse coagir de qualquer modo também é muito difícil, porque existem... a coação não é só aquela que se dá através de uma arma, de uma faca, de um revólver. Existem tipos de coações muito sutis, e esses que são os mais frequentes com os idosos, né? Coações psicológicas, assim, só para efeitos psicológicos, dizendo que vai colocar num asilo, que vai sair de casa, vai deixar ele sozinho. Então, são questões bem mais sutis e difíceis de provar também num processo, né? Então, qual que é a maneira também de evitar que esse crime aconteça? É através também da conscientização. A gente vê que sempre a gente acaba caindo, né, nessa solução da conscientização. E ela só se dá mesmo se a gente for atrás. Eu cheguei a essa conclusão depois que a gente começou a fazer a roda de conversa, que muitas coisas a gente ouve nessas rodas de conversa nos bairros. Esperar o idoso chegar e perguntar se isso está certo, se não está, ele não vai. Ele não vai. Né? Às vezes, as denúncias que outras pessoas fazem lá para a gente, também o idoso acaba negando. Então, essa conscientização, a gente que tem que ir atrás. E são esses projetos de ir até a população. Seminário, a gente não vai conseguir resolver, porque eles não vão em seminário. Na promotoria, eles não vão, na defensoria, eles não vão. Então, a gente que tem que ir atrás. Né? O Conselho Municipal... continuar com a parceria comigo, né? Podemos fazer esse ano de novo, né? Podemos fazer de novo. Então, a gente ir aos bairros e, através desses encontros, a gente sentar bem pertinho deles, conversar, né? Chamar eles para perto de nós, construir uma confiança, construir um vínculo com eles, para eles contarem e para eles se conscientizarem dos direitos deles. Essa está sendo a melhor forma, ir até as comunidades, ir até os bairros e fazer essas rodas de conversa para a gente obter esses resultados, né, do idoso mais consciente, do idoso mais protagonista da vida dele.
que é frequente também, só que esse tem ocorrido mais entre idosos ricos, idosos com boa situação financeira. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Já aconteceram vários casos de idoso que estava em processo de interdição, e aí vai um parente, leva o idoso sem uma consciência total para fazer um ato notarial. Ainda não saiu o resultado da interdição, está em trâmite uma interdição, mas o idoso não está em condições de discernir, e ele ali abre mão de direitos, como o usufruto de bens, como os próprios bens mesmo. Outra coisa difícil de comprovar também, né? Porque antes de constituído o curador, antes de definida uma curatela, através do processo de interdição, é difícil comprovar que, naquela data, ele não estava com discernimento para aquele ato. Então, a maioria desses processos criminais, eles acabam em absolvição, infelizmente, porque as provas são muito difíceis e, muitas vezes, o idoso chega e nega tudo. Porque ele fica com medo do filho ser preso, ele fica com medo do filho ficar com antecedentes criminais e não obter trabalho, então ele acaba negando tudo. Então, a maneira que a gente tem não é não é punir o crime, é evitar que ele aconteça. O que a gente precisa é evitar que ele aconteça, através da conscientização apenas que isso é possível. E essa conscientização ela tem que ir além da conscientização que a gente faz com o idoso, é começar um trabalho educativo desde as gerações dos pequenos, né? Desde os pequenininhos, nas escolas, talvez através de um programa na grade escolar mesmo sobre essas questões do envelhecimento, né, sobre a cultura mesmo de valorização do idoso, como existe em outros países, nos países orientais, por exemplo, onde o idoso é respeitado, é ouvido, é considerado autoridade mesmo, né, a sua experiência de vida é importante para os mais novos, né, ele é respeitado, ele é amado, ele é reverenciado, né? Para a gente chegar nisso, a gente precisa começar pelos pequenos. Eu vejo que essa conscientização dos pequenos, ela é a mais importante que existe, porque quanto menores o resultado é melhor. Quanto menores as crianças que são conscientizadas, o resultado é melhor. A gente pode ver isso até pela conscientização de trânsito, né? Você vê que se uma criança de 4 ou 5 anos, ela é introduzida nas leis de trânsito, ela vai se tornar um fiscal de trânsito dentro do carro, do pai e da mãe. Né? Então, não tenta aproveitar sinal amarelo, não tenta fazer nenhum errinho no trânsito, porque a criança vai apitar falta. Né? Então, é um meio, a conscientização com relação a tudo, através da criança, dá mais resultado. Eu vejo que a gente precisa trabalhar nisso, sabe? Não só para a questão da violência patrimonial, como os outros tipos de violência com a pessoa idosa. Começar do contrário, né, da valorização do idoso, né, de mostrar que ser idoso é uma questão de tempo, né, que ser idoso é uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Todos nós vamos ser idosos. A alternativa, como disse quem me antecedeu na fala ali, a alternativa é morrer. Então, eu quero ser idosa. Né? Quem não quer ser, vai morrer. Então, qual que é o caminho? É sermos idosos. Então, conscientizar a criança desde cedo, talvez, se a Secretaria de Educação fizer uma parceria também sobre isso, né? Para chegar no banco escolar. Para chegar no banco escolar essa conscientização e mostrar
a importância da pessoa idosa, a importância das construções na sociedade, da herança que o idoso nos deixa, né? Que tudo que hoje a gente vive tem um idoso por trás, né? No mínimo um por trás, né? Então, são vários idosos que construíram a sociedade que a gente vive hoje. Os avanços que a gente vive hoje, né, antes não existiam, então tem um idoso por trás, no mínimo um. Então, conscientizar, eu acho que a gente precisa amar mais, né? A gente precisa amar mais. E o amor é desde pequenininho que a gente vai mostrando como é que se faz, né? É uma coisa inerente do ser humano, é amar, né? Então, punir certas atitudes de desamor, né? Punir de uma forma educativa certas atitudes de desamor, para ensinar essa criança a ser um ser humano melhor, né? E aí é o resultado do nosso futuro, né? Para a gente ter seres humanos melhores, que tenham consciência de seus atos, que tenham consciência sobre o efeito de seus atos no próximo. Assim, só que a gente pode chegar numa sociedade mais livre, mais justa, mais humana, mais solidária, que é defendida na nossa Constituição Federal e em todas as igrejas por aí, né? Então, para a gente chegar numa sociedade melhor, a gente tem que começar do pequeno, né? Porque o pequeno vai ser idoso também. E ele tem que ter consciência disso desde pequeno, que ele vai ser idoso, né? E que a gente tem que respeitar o idoso como pessoa que nos antecedeu e preparou o mundo que a gente vive. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Quero agradecer, quero contar com parceria para a gente fazer conscientização dos nossos idosos. Quero continuar contando com o CMI e quero contar com outros também, outros equipamentos sociais, quero contar com outras parcerias, com universidades, quero contar com quem quiser entrar nessa comigo, para a gente sair nos bairros e fazer essa conscientização, que esse é o caminho.